Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as menções que recebo e continuo me dando essa empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões a respeito dessa situação de crise política por que passamos, e eu digo que ela é bastante grave, já que envolve não somente a sustentabilidade das instituições democráticas, como também certos erros ou certos equívocos podem nos levar a uma situação muito mais calamitosa do que nós possamos imaginar. Observemos que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tentativa de golpe de Estado contra a República Brasileira e, em particular, se utilizando de expedientes extremamente nocivos para subverter a ordem pública e até mesmo para implantar uma ditadura. Eu posso dizer para vocês que existem provas muito robustas para colocar o ex-presidente Bolsonaro na cadeia, como de fato ele está praticamente preso, ainda que de uma forma preventiva, mas não definitiva. No entanto, existe um outro porém no que diz respeito a esse tipo de situação, que é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Eu falei para vocês aqui que nós vivemos uma anomalia do sistema judiciário e, em particular, uma anomalia do Supremo Tribunal Federal que virou uma espécie de comitê da salvação pública da República. Ou seja, os ministros do Supremo, extrapolando certas prerrogativas, se colocaram numa posição completamente anômala e questionável do ponto de vista legal, no que diz respeito a uma espécie de fiscalizadores e até mesmo um poder moderador. E o mais impressionante disso é que me parece que a classe política aceitou o papel do Supremo como uma espécie de não somente poder moderador, como também de árbitro das tensões e conflitos dos demais poderes, tanto que envolvem a presidência da República, como também no que diz respeito ao próprio parlamento. No entanto, claro, os bolsonaristas vão dizer que existe uma ditadura do judiciário. Eu não acredito nessa terminologia, embora ela tenha uma grande força retórica, justamente porque, embora exista uma anomalia no sentido dos poderes, mas não existe aquilo que se consagra numa ditadura de fato, que é um domínio total sobre as instituições. O STF não tem domínio total sobre o Exército, não tem domínio total sobre as polícias militares, não tem domínio total sobre prefeituras, sobre governos estaduais e nem mesmo sobre a presidência da República. E eu diria mais, o STF não tem domínio total sobre o Congresso Nacional. Ainda que este poder aparentemente arbitrário ou aparentemente anômalo seja consentido pelo Congresso, no entanto, o Congresso tem mecanismos legais para coibir o Supremo Tribunal Federal. E no meu humilde entender, isso não foi feito porque o Congresso simplesmente não quis. Quis deixar mesmo que o Supremo Tribunal Federal tomasse as rédeas de um trabalho, por assim dizer, sujo, se é que podemos dizer assim, dentro dessa anomalia jurídica. Embora nós tenhamos uma situação de irregularidade ou mesmo de anomalia jurídica que pode, inclusive, comprometer no sentido da segurança jurídica, no entanto, nós não temos uma ditadura. Porque a ditadura pressupõe o quê? Pressupõe um poder que se torna completamente soberano a ponto de anular as demais instituições ou de subjugar totalmente as instituições. E isso não está necessariamente acontecendo. Muito pelo contrário. E basta que o Congresso Nacional entre com um processo de impeachment ou entre com qualquer tipo de retaliação legal que o Supremo não terá poder para isso. Então nós temos que analisar as questões dentro da concretude política, dos agentes políticos e das forças políticas que estão atuantes dentro do próprio Estado brasileiro. E o que, de fato, esses agentes políticos representam dentro das suas funcionalidades e por que, de fato, evidentemente, o STF já extrapolou bastante tempo essa situação. No entanto, o problema disso é que, se considerarmos que talvez o Supremo tenha extrapolado ou passado de suas prerrogativas, o aspecto da insegurança jurídica está na questão de que nós temos um grupo que introduziu novas técnicas e novas formas de subversão social no que diz respeito à formação da opinião pública. Quando nós afirmamos, por exemplo, as chamadas milícias digitais que os bolsonaristas criaram, ou mesmo o gabinete do ódio, ou então
o projeto de desinformação que a família Bolsonaro criou, nós temos, por assim dizer, algo inédito na história do Brasil. Algo inédito de um grupo político que, através das redes sociais, que através da informação em massa, é capaz de criar uma situação de turbulência, de caos social e até mesmo de manipulação de milhões de consciências de uma forma imediata e bastante eficaz. Nós temos claramente um movimento político que usa e instrumentaliza a liberdade de informação para a subversão social e para a destruição da democracia. Isso tem que ser dito e, de fato, é fartamente comprovado isso. A tentativa de golpe do Bolsonaro, de certa forma, revelou isso. Milhões de pessoas foram nas portas dos quartéis, sendo enganadas por toneladas de informações falsas, de informações fictícias, de informações inventadas, para atacar as instituições democráticas e para, inclusive, induzir o exército a participar de um golpe de Estado. Esse é o primeiro ponto. E aqui, caberia fazer uma reflexão se, de repente, essa anomalia do Supremo no que diz respeito ao Bolsonaro não seria, por exemplo, uma demonstração de fraqueza, já que talvez o STF não tenha os instrumentos jurídicos necessários para combater essa subversão social. Observem, por exemplo, a questão da legalidade. Quando nós falamos de fake news, evidentemente que não existe uma legislação específica para a fake news. Existem, claro, algumas legislações esparsas relacionadas a alguns crimes de opinião, como, por exemplo, a injúria, a calúnia, a difamação, ou então, por exemplo, no que diz respeito ao pleito eleitoral, você espalhar mentiras sobre o pleito eleitoral para prejudicar um adversário, assim sucessivamente. Então vejam que a questão do crime relacionado à opinião na legislação brasileira, não há, evidentemente, algo tipificado como fake news ser crime, embora se observe o aspecto danoso dessas fake news e o instrumento político poderoso de destruição das instituições vigentes no que diz respeito a um projeto ou pelo menos a um sistema de falsificação de informações em massa que pode levar o povo ao fanatismo, à loucura, à histeria coletiva e assim sucessivamente. Então nós temos aqui, talvez, alguns aspectos que devem ser elucidados. Primeiro, será que tanto o Supremo Tribunal Federal como também outros organismos republicanos possuem necessariamente os instrumentos legais e os instrumentos jurídicos necessários para combater essa subversão social? Segundo ponto, será que o Supremo Tribunal Federal, ao querer criar certos precedentes que talvez não sejam tão amparados na legislação, seria uma forma de buscar essa instrumentalização, por assim dizer, jurídica, ainda que jurisprudencial, para combater essa situação? E existe aqui um terceiro ponto, o aspecto próprio da legalidade. Ainda que saibamos que, desde muito tempo, o Supremo Tribunal Federal se utilize, sob uma aparência de legalidade, certos assuntos que têm um caráter estritamente político, como boa parte dos grupos políticos já jogaram fora a legalidade no sentido estrito, então parece que o Supremo Tribunal Federal também abandonou esses critérios para se tornar um organismo estritamente político. E aqui nós temos um grande problema. Vamos partir da pressuposição de que, de repente, existem inúmeras ilegalidades processuais que envolvem, por exemplo, não somente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também o julgamento daquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro de 2023. Se houver algum tipo de irregularidade ou de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal, por mais que a materialidade a ser julgada e as punições sejam aparentemente legítimas, e olha que eu acho particularmente que não foi muito legítimo dar tantos anos de cadeia para pessoas que, embora estejam fanatizadas ou cometeram algumas atitudes estritamente estúpidas, no entanto, dá para perceber que aquelas pessoas foram enganadas por um sistema de propaganda, por um sistema de desinformação e que envolve a alta cúpula do bolsonarismo. Eu penso que os bolsonaristas que são líderes, deputados, senadores, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como a própria família Bolsonaro, têm muito mais culpa e responsabilidade do que propriamente aqueles gatos pigados, aquelas arraias miúdas que serviram de bucha de canhão para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas já voltando à questão da ilegalidade, o fato em si é o seguinte: ainda que haja uma materialidade passível de ser julgada, ainda que haja
indícios gravíssimos que envolvem o nome não somente do ex-presidente, como também a política suja, a política baixa da família Bolsonaro de querer intimidar o Supremo Tribunal Federal, inclusive se utilizando de uma potência estrangeira para subverter toda a atmosfera processual que envolve o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, aqui demonstra outra fraqueza do Supremo Tribunal Federal, que já implica dizer que não é necessariamente uma ditadura, mas sim uma anomalia. Se houver uma mudança política de tal ordem que considere as atitudes do Supremo como ilegais, como arbitrárias, ou mesmo como abusivas, ou então que fujam do devido processo legal, nada impede que todo esse processo, todo esse celeuma seja jogado para lata do lixo e os processos sejam literalmente anulados e esse grupo revolucionário que hoje subverte ao poder seja solto, livre e que possa inclusive investir contra a República Brasileira. Olha só o quiprocó que nós estamos vendo hoje. E aqui cabe fazer alguns questionamentos. Desde muito tempo, o Supremo Tribunal Federal ignora certos conceitos que nós aprendemos no básico do direito processual, como, por exemplo, o princípio da inércia do juiz. Há uma acusação que não foi ainda comprovada, mas que está sendo espalhada na internet por uma organização americana. Isso não quer dizer muita coisa, porque tem que haver provas dessa declaração, mas que Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, provavelmente teria se utilizado de expedientes ilegais para quebrar o sigilo da informação de pessoas que foram envolvidas nos acontecimentos tenebrosos do dia 8 de janeiro. Aqui nós temos várias questões que envolvem o que um estudante de direito aprende. A de que o juiz não pode ser parte do processo, como o princípio da inércia do juiz impede que um magistrado de ofício queira alguns dados e informações de uma forma extralegal e de uma forma secreta, uma forma que não é pública. Então, esse tipo de informação é gravíssimo, porque quebra toda a confiabilidade no que diz respeito ao processo, como também, até mesmo, ao Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, nós não sabemos muito bem onde é que está a questão da segurança jurídica. Se o STF aparenta ter extrapolado de suas funções, por outro lado, nós temos um grupo que também já jogou a lei na lata do lixo. Essa turminha bolsonarista não mede escrúpulos para subverter a ordem social. E nós temos aqui também uma desigualdade no que diz respeito de forças, já que se por um lado você tem um Supremo que tem a obrigação de salvaguardar a lei, que tem a obrigação de salvaguardar o devido processo legal, que tem a obrigação institucional de certas coisas, e no entanto você tem um outro grupo que é capaz de pedir ajuda a uma potência estrangeira para também subverter a República Brasileira e também até mesmo atacar os próprios concidadãos no Brasil, como nós observamos no caso do tarifaço e até mesmo na lei Magnitsky, que transforma o ministro Alexandre de Moraes numa espécie de pária mundial. Olha só que merda nós nos envolvemos. E o mais preocupante disso é que, sim, é preciso uma reação contra as investidas autoritárias do bolsonarismo e as investidas subversivas. A direita brasileira é uma direita subversiva, é uma direita que tem táticas revolucionárias perigosíssimas para a democracia, para as instituições republicanas. Isso aí é um fato. Como, aliás, nós temos que sim criar mecanismos jurídicos sadios para coibir o abuso no que diz respeito à propaganda de desinformação. O problema, porém, é que os ministros do Supremo, como também o Partido dos Trabalhadores, como também a própria esquerda, querem uma solução oposta que também é ilegal. E qual é a solução ilegal? É criar um sistema de censura prévia, é criar um sistema que ignore o devido processo legal, que ignore os meios de defesa e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui duas situações de forças em que ambos estão agindo de uma forma temerária. Mas eu diria que o bolsonarismo consegue ser um pouquinho mais temerário justamente porque os bolsonaristas não se comprometem com lei alguma. Eles só se comprometem com a disputa pelo poder. Enquanto isso,
a ditadura do Alexandre de Moraes, ou a ditadura do STF, como se queira dizer, está coibida por certas instituições que detêm certos mecanismos legais e institucionais para impor-se sobre aquilo que podemos dizer a anomalia do Supremo. Então, vejam uma coisa muito trágica. O STF, no afã de se tornar um poder moderador, no afã de resolver os problemas institucionais e as crises como um árbitro, está extrapolando as esferas que lhe são cabidas. Porém, você tem um grupo que extrapola de uma forma completamente revolucionária e que vai de encontro contra tudo que é forma institucional. Entre a institucionalidade corrompida e a não institucionalidade, que implica a destruição de qualquer forma institucional, aí fica a sua escolha política. Eu digo, uma situação institucional anômala ainda é melhor do que uma situação que não é institucional e que vai pela via das armas e da violência, porque nos propõe o caos. E o lado institucional nos propõe uma ordem, ainda que duvidosa, dentro do sentido da juridicidade. Outros aspectos também são muito estranhos no processo que envolve mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui também cabe uma reflexão, pois ao contrário do que o pessoal me acusa, eu não sou pró-Alexandre de Moraes, não sou pró-Supremo Tribunal Federal, eu sou pró-Brasil, eu sou pró-verdade. A verdade tem que ser dita para ambos os lados. O próprio Alexandre de Moraes, que participa do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no meu humilde entender, ele deveria ser declarado suspeito, justamente porque ele é uma parte envolvida dentro desse processo do golpe de Estado. Observemos o que foi descoberto pela Polícia Federal, a de que havia um planejamento para eliminar autoridades públicas, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Ora, se o Alexandre de Moraes é citado como uma parte lesada desse processo, então eu penso assim, qual foi a razão do Supremo Tribunal Federal em colocar o Alexandre de Moraes como árbitro desse processo? Ele seria declarado suspeito. Mas o problema é que a jurisdicionalidade já foi jogada na lata do lixo há muito tempo por todos os agentes políticos que você possa imaginar, tanto pela esquerda como pela direita. É claro que hoje a direita alega a constitucionalidade, alega o devido processo legal, alega o fato das arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, etc. Mas quando o Supremo Tribunal Federal foi conveniente para salvaguardar a família Bolsonaro, em particular Flávio Bolsonaro, ninguém se lembrou do devido processo legal e ninguém se lembrou das chamadas ilegalidades do Supremo. Muito pelo contrário. Então devemos analisar aqui a questão dentro do jurídico e do político. O jurídico está sendo anulado por todas as facções políticas, está sendo instrumentalizado por todas essas facções, dentro dos seus devidos fins, dos seus devidos interesses, e cada um quer estabelecer certos critérios de legitimidade. Até mesmo os bolsonaristas fazem isso. Quando eles trabalham num conluio com os Estados Unidos para boicotar a justiça brasileira e para boicotar a prisão de Jair Bolsonaro, é claro que eles também apelam a um simulacro de legalidade. Olha, o devido processo legal não está sendo cumprido, nós temos violações de direitos humanos e blá blá blá, etc. Bom, esse mesmo pessoal que alega em defesa da constitucionalidade, do devido processo legal, é o mesmo tipo de gente que até ontem defendia a tortura. Tortura. Engraçado, quando um bolsonarista é preso por um crime manifesto, ah não, a tortura é horrorosa, o Alexandre de Moraes está violando os direitos humanos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas antes, o então deputado Jair Bolsonaro dizia que seu voto contra Dilma Rousseff era em homenagem a um torturador e a um criminoso chamado Coronel Brilhante Ustra. Então vejam que eu poderia até citar Karl Marx, e vejam que isso não me faz um marxista, porque eu não sou comunista, nunca fui defensor do marxismo, mas a situação brasileira é algo que começa com a tragédia e termina como farsa.
Mas eu acho que é uma farsa bastante trágica. Porque, no final das contas, a pergunta que não quer calar é: qual é o melhor caminho para resolver um conflito muito sério que hoje nós vemos no país? Por um lado, nós temos um organismo chamado Supremo Tribunal Federal, que, cumprindo um papel anômalo, um papel de salvaguarda, ainda que de uma forma bastante nebulosa, combatendo uma força política que decreta claramente a demolição das instituições. E não me venha dizer, você bolsonarista, que você é defensor da democracia. Você nunca foi. Você estava lá na porta do quartel como uma meretriz falida de sarjeta, pedindo que uma farda o salvasse. Você, bolsonarista. E hoje, mais do que nunca, embora eu pense que a prisão de Jair Bolsonaro e o banimento dos bolsonaristas da seara política seja benéfico para o país nesse sentido, no entanto, o preço a ser pago por isso é saber quais são as consequências no que diz respeito à anomalia do próprio judiciário. Porque, na verdade, acaba se tornando uma espécie de estado de exceção, ainda que momentâneo. E eu digo que por que momentâneo? Porque hoje nós estamos vendo o Congresso Nacional se ressurgindo e, evidentemente, que esse papel do STF como um poder moderador, ou como um poder fiscalizador, ou como um poder inquiridor, ele atinge interesses, ele atinge e cria insatisfação de variados grupos políticos, como também de variados organismos do próprio Estado. Então aqui nós temos uma crise que parece ser irresolvível. Talvez a solução mesma seja o seguinte: é você torcer que, dentre as inúmeras escolhas políticas que nos parecem arbitrárias, prevaleça aquela que melhor cause uma situação de estabilidade ao país. Claro que futuramente eu penso que os organismos do Estado brasileiro vão ter que buscar providências contra certas manobras do Supremo, contra certos exageros, contra certos abusos, etc. No entanto, também nós teremos que repensar a política brasileira no que diz respeito a um grupo que se utiliza da desinformação em massa, que se utiliza da mentira, que se utiliza de instrumentos tecnológicos para criar um clima de comoção permanente, um clima de revolução permanente, como é o caso do bolsonarismo. E para finalizar, com relação a essas acusações que pairam sobre Alexandre de Moraes, são acusações gravíssimas, são acusações que devem ser investigadas, pois, por mais que os bolsonaristas tirem disso um triunfo, no entanto, infelizmente, para o bem e para o mal, o STF tem que prestar contas à opinião pública, e aqui nós vemos que, longe de ser uma ditadura, reflete tão somente as deficiências políticas do Supremo para combater uma revolução social que está sendo fabricada para destruir o país. Então nós temos assim uma situação muito complicada, e que, se nós desejamos algum tipo de resultado, que o seja para o próprio país e para a institucionalidade e para a pacificação social. Deus queira que as classes políticas entrem no acordo e aquelas pessoas que queiram subverter a ordem social sejam combatidas e sejam até mesmo retiradas da vida pública. E eu acredito que o bolsonarismo seja um grande problema no que diz respeito à resolução destes conflitos. Então, um grande abraço.